1 milhão de mortos. Imagine um país onde a comida é produzida em abundância, mas o povo morre de fome nas calçadas. O ano era 1845. A Ilha Esmeralda brilhava sob o sol, mas sob o solo, algo sinistro estava crescendo. Um inimigo invisível e silencioso, que mudaria o destino de milhões para sempre. Sussurra-se que o vento trazia um cheiro estranho, um odor de podridão que ninguém conseguia explicar. Em poucos dias, os campos verdes ficaram negros. A batata, o único sustento dos pobres, havia morrido. Começava ali o capítulo mais sombrio da Irlanda. 1 milhão de pessoas estavam prestes a desaparecer, e o mundo apenas observaria em silêncio. A Grande Fome não foi apenas uma tragédia natural. Muitos dizem que foi um crime calculado. As famílias viam seus filhos minguarem, enquanto carruagens cheias de grãos saíam do país, protegidas por baionetas e soldados. O desespero tomou conta das estradas. Pessoas caminhavam quilômetros em busca de um pedaço de pão, mas encontravam apenas portões fechados. As casas de trabalho eram o último recurso, locais onde a dignidade morria antes do corpo. A fome transforma o homem em algo irreconhecível. Relatos da época falam de mães que perderam a razão, de vilas inteiras que se tornaram cemitérios a céu aberto. Ninguém sabia quem seria o próximo. A praga da batata era apenas o começo. O inverno de 1847 foi cruel. O frio cortante congelava os que não tinham teto. Muitos foram despejados de suas pequenas cabanas. Suas casas eram demolidas para que não voltassem. O céu sobre a Irlanda parecia ter desistido de chorar. E começou a nevar sobre os túmulos sem nome. Nesta jornada sombria, vamos mergulhar no abismo, entender as engrenagens por trás do sofrimento e descobrir por que essa ferida nunca cicatrizou. O fungo se chamava Phytophthora infestans. Ele atravessou o oceano em navios de carga e encontrou na Irlanda o ambiente perfeito. Uma população dependente de uma única cultura, vulnerável, pobre e esquecida pelo império. O governo em Londres via a situação com frieza. Alguns oficiais acreditavam ser um castigo divino, uma forma cruel de reduzir a população pobre. Enquanto isso, os portos irlandeses fervilhavam. Carne, trigo e aveia eram enviados para o exterior. O lucro valia mais que a vida humana. As estradas ficaram repletas de figuras fantasmagóricas, pele colada aos ossos e olhos profundos. Eles comiam grama para tentar enganar o estômago. Mas a grama não sustenta a vida. Muitos morriam com as bocas manchadas de verde, uma imagem que assombrou os sobreviventes por décadas. As doenças logo seguiram o rastro da fome. O tifo e o cólera se espalharam como fogo. Não havia médicos suficientes. Não havia caixões suficientes. Os corpos eram enterrados em valas comuns, sem missas, sem adeus, sem memória. A solução para muitos era a fuga, mas a fuga era uma sentença de morte disfarçada. Os navios que partiam para a América eram terríveis. Ficaram conhecidos como os navios caixão, embarcações superlotadas e sem higiene, onde a morte viajava como passageira clandestina. Muitos nunca viram a Estátua da Liberdade. Seus corpos eram lançados ao mar durante a travessia. O Atlântico se tornou um cemitério para os irlandeses. Aqueles que chegavam estavam quebrados, mas carregavam consigo uma semente de revolta. A ideia de que foram expulsos de sua própria terra, de que sua dor foi ignorada por quem deveria cuidar. E a pergunta que fica é assustadora. Poderia tudo isso ter sido evitado? A história oficial diz que foi um desastre agrícola, mas as evidências sugerem algo muito mais sinistro. A política do laissez-faire proibiu a ajuda diretão. O mercado deveria se autorregular, diziam eles, mesmo que o preço fosse a vida de milhões. Os proprietários de terras queriam pastos, não camponeses. A fome foi a ferramenta perfeita para a limpeza. Vilas que existiam há séculos desapareceram.
O silêncio tomou o lugar das canções gaélicas. A língua irlandesa quase se extinguiu nesse período. O trauma foi gravado no DNA de um povo. Ainda hoje, a população da Irlanda é menor que em 1840. Um dado estatístico que mostra a escala da destruição. Mas entre as sombras, houve heróis, pessoas comuns que dividiram seu último grão, comunidades distantes que enviaram ajuda. Até mesmo a nação Choctaw, apesar de sua própria dor, enviou dinheiro para os famintos do outro lado do mar, um gesto de humanidade em meio à barbárie. A Grande Fome moldou a diáspora irlandesa, criando comunidades em cada canto do mundo, levando a cultura, a música e a saudade, mas também a memória de uma injustiça profunda. Alguns chamam de fome, outros de genocídio. A linha entre a negligência e o crime é tênue. Neste mistério da história, a verdade é amarga, como a batata apodrecida que iniciou tudo. Olhamos para o passado para não repetir os erros, para lembrar que a economia nunca deve superar a vida. Os fantasmas de Skibbereen ainda sussurram. Eles pedem para não serem esquecidos. Pedem que sua história seja contada com honestidade, pois a fome não foi apenas falta de comida, foi a falta de compaixão e de humanidade. Imagine as noites escuras nas cabanas de pedra, o choro das crianças parando lentamente, o olhar vago dos pais que nada podiam fazer, a geada cobrindo os campos de morte. Este é o retrato de uma era de horror, 1 milhão de sonhos enterrados no barro, 1 milhão de histórias que nunca foram escritas. Apenas o vento soprando nas ruínas das casas, e o mar batendo contra os penhascos da esperança. A Irlanda sobreviveu, mas nunca esqueceu. A cicatriz permanece na paisagem e na alma. Caminhar por esses campos hoje é sentir o peso de uma ausência que grita. Ninguém sabia que o fungo voltaria ano após ano, prolongando o sofrimento até o limite, forçando o êxodo em massa de uma nação. As ferrovias foram construídas com o suor dos famintos. Projetos de trabalho público, inúteis apenas para dar ocupação. Estradas que não levavam a lugar nenhum, enquanto a força minguava a cada picareta levantada. O sistema de socorro foi um fracasso monumental, baseado em regras rígidas e humilhações. Era preciso provar a miséria absoluta para receber ajuda. Muitos morreram na fila, esperando por uma tigela de sopa. Uma sopa aguada que mal mantinha o coração batendo. O mundo de hoje parece distante desse horror, mas as lições sobre poder e fome são eternas. Como o poder pode cegar aqueles que lhe deram, e como o povo sempre paga o preço mais alto. A Grande Fome é um aviso sussurrado pelo tempo, de que a indiferença é tão letal quanto a praga, de que o silêncio diante da dor é uma escolha. Hoje, monumentos em Dublin lembram as vítimas, figuras de bronze magras e desesperadas, caminhando em direção ao porto, para nunca mais voltar. Elas nos olham com uma pergunta nos olhos. O que você faria se o seu mundo apodrecesse? Se a terra que te sustenta se tornasse sua tumba? A resposta está na nossa capacidade de sentir, de não fechar os olhos para os que sofrem hoje. Pois a história não é apenas sobre o que passou, é sobre o que permitimos que aconteça agora. A Irlanda de 1845 é um espelhão, refletindo as sombras da nossa própria natureza, onde a ganância e a ideologia podem matar, e a resistência de um povo pode brilhar. A fumaça das lareiras se apagou naquelas vilas, mas o fogo da memória continua aceso, nas canções de lamento e nas histórias de família. A fome foi o fogo que forjou a identidade moderna. Um povo que conhece o valor de um pedaço de pão e o peso de uma mão estendida. Nesta longa jornada pelo Vale da Sombra, encontramos a verdadeira face da tragédia. Não foi apenas um fungo microscópico, foi a falha coletiva de um sistema inteiro, que escolheu os lucros em vez das pessoas, e as exportações em vez da sobrevivência. As estátuas de bronze não podem falar, mas elas nos obrigam a ouvir o silêncio de 1 milhão de mortos.
e de outros milhões que tiveram que partir. A Irlanda nunca mais foi a mesma. E o mundo também não deveria ser. O mistério da Grande Fome é uma ferida aberta. Um lembrete de que a justiça tarda, mas a história registra. Cada nome perdido, cada vida interrompida. Faz parte desse mosaico de dor e resiliência. Sussurros de um passado que se recusa a calar. Gritos de socorro que ecoam pelo tempo. Esta foi a Grande Fome da Irlanda. Um evento que desafia a nossa compreensão e nos convida a sermos mais humanos, antes que a próxima praga nos encontre desprevenidos. Pois a fome é antiga, mas a indiferença é eterna. Honramos hoje aqueles que não tiveram voz, e transformamos sua dor em nossa sabedoria, para que nenhum campo verde se torne negro novamente, e para que nenhuma vida seja descartada pelo lucro. A história da Irlanda é a história de todos nós. No final, somos todos passageiros no mesmo navio, buscando uma terra onde a fome não exista e onde a compaixão seja o nosso único guia. A verdade está gravada nas pedras das velhas ruínas e no vento que sopra sobre as valas comuns. O mistério foi revelado, mas a dor permanece, como um eco distante de um tempo de trevas. Se essa história tocou seu coração, não deixe que ela seja esquecida. Compartilhe e se inscreva para mais mistérios da história.